Imagine um salão iluminado por tochas baixas, onde o brilho dourado não traz conforto, apenas vigilância. As paredes são altas demais para qualquer eco escapar. O mármore sob os pés é frio, indiferente à presença humana. Ali, ninguém se move sem permissão, ninguém respira sem cálculo. O poder observa em silêncio. Nesta noite, Roma não dorme, mas também não grita. O terror que se espalha não precisa de correntes nem de sangue visível. Ele se infiltra pela vergonha, pelo medo antecipado, pela certeza de que a intimidade, aquilo que deveria ser inviolável, não pertence mais ao indivíduo, mas ao imperador. O que você está prestes a ouvir não foi registrado como confissão, nem como crime. Foi descrito em fragmentos, sussurros e notas marginais, muitas delas posteriormente apagadas. Não porque fossem falsas, mas porque eram insuportáveis demais para permanecerem à vista. Este não é um relato sobre excessos pessoais ou escândalos privados. É a história de como a intimidade foi transformada em ferramenta política, de como o desejo, a humilhação e o corpo humano passaram a servir como extensão do Estado. Quando o poder absoluto decide atravessar o limite do que é íntimo, o que resta ao ser humano? E até onde uma sociedade consegue suportar antes de se quebrar por dentro? Antes de qualquer descrição histórica, é preciso reconhecer a dor humana que se esconde por trás do poder absoluto. Muitos que observam essa história à distância pensam em escândalo, loucura ou exagero. Mas para quem viveu sob Calígula, o sentimento dominante não foi curiosidade, foi medo. Medo de ser visto, medo de ser escolhido, medo de ter a própria intimidade arrancada como prova de submissão. Há um tipo de sofrimento que nasce quando o espaço mais privado do ser humano deixa de ser seguro. Quando o corpo, o desejo e a vergonha passam a ser instrumentos de coerção. Pessoas que já viveram sob chefes abusivos, regimes autoritários ou figuras imprevisíveis reconhecem esse padrão. A constante tensão de nunca saber onde está o próximo limite, ou se ele ainda existe. Sob Calígula, a dor não era apenas física ou moral, era psicológica e permanente. A incerteza corroía relações, destruía confiança e isolava indivíduos uns dos outros. Ninguém se sentia protegido por status, riqueza ou proximidade com o poder. Pelo contrário, quanto mais próximo do imperador, maior o risco. A intimidade deixava de ser refúgio e se tornava armadilha. Esse tipo de terror cria um efeito silencioso. As pessoas começam a vigiar a si mesmas. Ajustam gestos, palavras, olhares. Antecipam humilhações. Aprendem a sobreviver não pela resistência aberta, mas pela adaptação constante. É uma violência que não precisa se repetir em praça pública para ser eficaz. Ela vive na mente. Reconhecer essa dor é fundamental para entender por que os relatos sobre Calígula atravessaram séculos com tanto peso. Não são apenas histórias sobre um imperador excêntrico. São memórias de um sistema em que a dignidade humana foi deliberadamente desmontada e em que o sofrimento não teve plateia, apenas testemunhas silenciosas. Caio Júlio César, Augusto Germânico, conhecido como Calígula, assumiu o poder em um momento delicado para Roma. O império ainda carregava o trauma de governos autoritários, conspirações internas e uma elite que sobrevivia por conveniência, não por lealdade. Calígula não herdou apenas o trono, herdou um sistema onde o medo já era uma linguagem política aceita. O que ele fez foi aprofundá-la até níveis íntimos. A psicologia de Calígula foi moldada por perdas precoces, isolamento emocional e uma convivência constante com a violência simbólica do poder. Desde jovem, aprendeu que proximidade com o Estado significava vigilância permanente. Quando se tornou imperador, não buscou apenas obediência administrativa, buscou controle total. E para isso, percebeu algo fundamental. Nada submete mais profundamente do que atravessar o limite do privado. Para Calígula, o corpo não era território individual, era a extensão do império. A intimidade deixava de ser pessoal e passava a ser política. Ao interferir em relações privadas, desejos e vínculos afetivos, ele não apenas humilhava indivíduos,
Ele destruía redes de confiança. Amigos desconfiavam de amigos. Famílias se calavam. A sociedade se fragmentava internamente. Esse tipo de poder não nasce do impulso. Nasce da paranoia, da necessidade constante de reafirmação. Um governante que teme ser traído busca provas de submissão cada vez mais profundas. E quando títulos e juramentos deixam de satisfazer, o próximo passo é exigir algo que não pode ser devolvido intacto: a dignidade íntima. O reinado de Calígula revela um padrão recorrente na história. Quando o poder absoluto se sente ameaçado, ele invade o que antes era inviolável. Não para obter prazer apenas, mas para garantir silêncio. Porque quem é exposto intimamente raramente se rebela. Ele se esconde, ele se cala. E foi nesse terreno psicológico que as práticas mais perturbadoras começaram a se normalizar em Roma. Os relatos começam sempre da mesma forma: convites inesperados, jantares no palácio, celebrações privadas. Nada parecia, à primeira vista, fora do comum para a elite romana. Ser chamado à presença do imperador era sinal de prestígio. Mas, sob Calígula, esse prestígio vinha acompanhado de uma tensão invisível, difícil de explicar. Um silêncio excessivo, olhares que evitavam se cruzar, servos que falavam pouco demais. As portas se fechavam com suavidade. Não havia testemunhas além das paredes. O ambiente era cuidadosamente controlado. Luz baixa, proximidade forçada, ausência de rotas de fuga simbólicas. Ali, Calígula observava, não como anfitrião, mas como avaliador. Cada reação, cada hesitação, cada tentativa de preservar a própria dignidade era registrada mentalmente. As vítimas não eram escolhidas ao acaso. Eram pessoas com posição social, vínculos familiares, reputações a perder. Senadores, esposas de aliados, jovens da aristocracia. A escolha não era sexual no sentido comum, era estratégica. O imperador buscava aquilo que podia ser quebrado por dentro e depois devolvido ao mundo já alterado, já comprometido. Nada era dito explicitamente. O terror estava na ambiguidade, na sensação de que recusar não era uma opção real, de que aceitar significava perder algo irreversível. O poder de Calígula não se manifestava em ordens diretas, mas na atmosfera. Ele fazia com que as pessoas se autocondenassem antes mesmo de qualquer gesto. Quando a noite terminava, ninguém saía ileso. Alguns saíam fisicamente intactos, mas com a consciência marcada. Outros carregavam o peso de um segredo que não podia ser compartilhado sem destruição pessoal. A intimidade, uma vez atravessada pelo poder, deixava de pertencer à vítima. E assim, pouco a pouco, Roma começou a entender que o palácio não era apenas o centro político do império. Era o lugar onde vidas eram silenciosamente reescritas. As práticas íntimas associadas a Calígula não operavam como excessos isolados, mas como parte de uma engrenagem precisa. A primeira peça dessa máquina era a exposição seletiva. Ao envolver pessoas de alto status em situações ambíguas e degradantes, o imperador criava vínculos de silêncio. Quem era exposto tornava-se cúmplice involuntário do próprio medo. Falar significava autodestruição social. A segunda peça era a imprevisibilidade calculada. Não havia regras claras, nem padrões visíveis. Um convite podia ser seguido de nada, ou de uma situação profundamente humilhante. Essa incerteza mantinha todos em estado de alerta permanente. A mente, exausta, aprendia a se submeter antes mesmo de qualquer ordem. A terceira peça era a inversão de valores. O que antes era honra passava a ser fragilidade. O que antes era reserva íntima tornava-se moeda de controle. Calígula não precisava punir publicamente. Bastava insinuar que sabia demais. O conhecimento íntimo funcionava como algema invisível. Por fim, havia a normalização progressiva. Aquilo que inicialmente chocava começava a ser tratado como parte do funcionamento do poder. O palácio ensinava, em silêncio, que sobreviver exigia adaptação. A dignidade não era destruída de uma vez, era negociada aos poucos, até perder o valor original. Essa máquina funcionava porque transformava o indivíduo em um arquivo vivo, alguém que carregava informações comprometedoras sobre si mesmo, sempre à mercê do próximo gesto do imperador.
Não era preciso violência gráfica. O terror residia na certeza de que o íntimo já não era seu. Assim, o sofrimento tornava-se contínuo, discreto e eficaz, exatamente como um sistema autoritário precisa ser para durar. O ponto de ruptura não aconteceu em um único episódio espetacular. Ele se manifestou quando a elite romana percebeu que não existia mais distinção entre vida pública e vida privada. O que antes era sussurrado passou a ser esperado. O medo deixou de ser reação e se tornou condição permanente. Nesse estágio, o império já havia atravessado um limite invisível. Para muitos, a ruptura foi interna. A percepção de que nenhuma virtude, nenhum título, nenhuma demonstração de lealdade oferecia proteção real. O corpo e a intimidade haviam se tornado território político, e isso significava que qualquer pessoa podia ser convocada a provar submissão de maneiras cada vez mais profundas. A confiança entre aliados começou a ruir. O silêncio deixou de ser escolha e passou a ser instinto. Para Calígula, esse momento representou algo diferente, a confirmação de que o controle era absoluto. Quando não há resistência visível, o poder se sente legitimado a avançar. E foi nesse ponto que os limites se dissolveram por completo. O imperador não precisava mais justificar nada. O medo coletivo já fazia o trabalho por ele. A ruptura também revelou o custo humano do sistema. Pessoas começaram a adoecer. Relações familiares se fragmentaram. A elite, que deveria sustentar o império, passou a viver em estado de exaustão psicológica. O terror íntimo não produzia apenas submissão, produzia instabilidade. Um poder baseado na humilhação constante corrói tudo ao redor, inclusive a si mesmo. Esse foi o momento em que Roma deixou de apenas suportar Calígula, passou a ser silenciosamente consumida por ele. E quando o medo se torna maior do que a lealdade, o colapso deixa de ser possibilidade distante. Ele se aproxima lentamente, como uma sombra inevitável. Após o reinado de Calígula, Roma tentou reorganizar a própria memória. Muitos registros foram suavizados, outros desapareceram. Não por piedade histórica, mas por vergonha coletiva. Admitir plenamente o que havia acontecido significaria reconhecer que o império, por um período, aceitou a violação sistemática da intimidade como instrumento de governo. E impérios raramente gostam de confrontar suas próprias fraturas morais. Os efeitos, porém, permaneceram. A elite romana nunca mais olhou para o poder da mesma forma. A proximidade com o imperador passou a ser vista com cautela extrema. A vida privada tornou-se mais fechada, mais defensiva. O medo aprendido sob Calígula não se dissipou com sua morte. Foi herdado. Passou de geração em geração como um alerta silencioso. O poder absoluto não invade apenas cidades, invade pessoas. Historiadores posteriores tiveram dificuldade em separar exagero de realidade. Mas essa dificuldade, por si só, é reveladora. Quando múltiplas fontes, de épocas distintas, convergem para o mesmo padrão psicológico, humilhação íntima, terror silencioso, submissão pela vergonha, não estamos diante de um mito isolado, mas de um sistema que deixou marcas profundas demais para serem apagadas completamente. O legado de Calígula não foi apenas o escândalo, foi a demonstração de que um governante pode destruir uma sociedade sem guerras externas, apenas corroendo seus vínculos internos. Ao transformar a intimidade em arma, ele ensinou uma lição sombria que atravessou séculos. Quando o medo entra no espaço mais privado, a resistência se torna quase impossível. Roma sobreviveu institucionalmente, mas algo essencial foi quebrado. E esse tipo de quebra não aparece em monumentos. Aparece no comportamento, no silêncio, na desconfiança herdada. Ao observar o reinado de Calígula à distância, é tentador reduzir tudo à loucura individual, a desvios pessoais ou a exageros de cronistas antigos. Mas essa explicação é confortável demais. O que realmente assombra nessa história não é apenas o homem. É o sistema que permitiu que a intimidade humana fosse convertida em ferramenta legítima de poder. Calígula não precisou governar apenas por decretos ou exércitos. Ele governou pelo medo invisível, pelo constrangimento que não podia ser denunciado
Pela humilhação que não deixava marcas visíveis, mas reorganizava comportamentos, silenciava vozes e dissolvia qualquer impulso de resistência. Quando o poder atravessa o limite do íntimo, ele não precisa mais ser reafirmado, ele passa a habitar a mente das pessoas. Essa é a herança mais inquietante desse período. Não o escândalo, não a perversão, mas a constatação de que sociedades inteiras podem normalizar o inaceitável quando a sobrevivência parece depender disso. Roma não caiu por causa de Calígula, mas aprendeu, com ele, o preço psicológico de tolerar um poder sem limites. Ao final, resta uma pergunta que atravessa séculos e continua atual, mesmo fora dos palácios imperiais. O que acontece com uma sociedade quando nem mesmo o espaço mais íntimo do ser humano está fora do alcance do poder? Porque quando a dignidade deixa de ser inviolável, o silêncio não é paz. É apenas o som de algo essencial sendo perdido, lentamente, sem testemunhas.